Pode sentar, irmãos. Eu nem sei como que a gente vai terminar aqui hoje, nesse momento. Como eu disse, já Deus acabou com a liturgia, né? E eu gosto desses cultos, irmãos, onde a gente não está engessado, tudo programado. Eu gosto dessa liberdade do Espírito. Há uns 4, 5 domingos, não me lembro muito bem se isso é 4. Eu sei que é o mês todo a gente vem falando sobre o Espírito Santo e eu queria dar continuidade. Preste muita atenção em muitas coisas que tem saído aqui. É ensino, irmãos. Você aprende bastante, você desenvolve uma mentalidade, numa realidade para os dias de hoje. A pedagogia do céu, irmãos, ela é real, autêntica e progressiva. A pedagogia do céu não está só no ontem, ela está no ontem, mas está no hoje, amém? Então tem uma realidade do céu, tem um vocabulário gritando no céu para os dias de hoje. Deus sempre vai falar naquilo que nós temos mais abertura ou mais facilidade para aprender ou para entender. Deus não vai falar nada, irmãos, que a gente não entenda. Se a gente não entende é porque a gente não está no Espírito. Caminhando no Espírito a gente vai entender, irmãos. A voz do Senhor não vai ser um eco, vai ser uma realidade. Então assim, procure andar no Espírito, procure buscar no Espírito a realidade do céu para os dias de hoje. A gente desenvolveu, né, um vocabulário evangeliquez. E na verdade a gente precisava rever, irmãos. A maioria de nós, se não quase todos, a gente precisava rever muitas coisas que a gente está falando. Tem uma palavra que a gente fala, eu acho que andei mandando no zap de alguns aí. Uma palavra que a gente fala assim, aleluias. Quem fala aleluias? Não fala. A palavra aleluias não existe, viu, irmãos? A palavra aleluia é uma palavra hebraica. É uma palavra que ela é uma junção de duas palavras, que se forma uma só. Alelu é uma palavra. Alelu é uma palavra. E depois ela se completa com o iá. O iá, a palavra alelu quer dizer assim, glória. E a palavra iá quer dizer Yahvé. Então a palavra aleluia quer dizer glória a Deus. Quando você fala assim, aleluias, você está dizendo assim, glória a deuses. E é o que mais acontece, irmãos. A gente fala e não está sabendo o que está falando, por não entender. Procura depois, para te dar mais base, procura entender. A palavra aleluias quer dizer glórias a deuses. Glória a deuses. E não glória a Deus. Então assim, e por aí vai, irmãos. Tem pessoas que falam assim, ai, eu estou assim meio preocupado porque o Espírito está me incomodando. Você já viu isso, irmão? O Espírito está me incomodando. Eu não sabia. Eu acho que não é o Espírito Santo, deve ser outro Espírito, né? Você vê que Espírito que incomoda, porque o Espírito Santo não incomoda. O Espírito Santo é doce, irmãos. Ele é amigo, ele é lindo. Ele é um Lorde, irmãos. O Espírito Santo, ele é educado. O Espírito Santo, ele é fiel. Ele nos revela todas as coisas. Então assim, a gente precisa rever os vocabulários que a gente solta, porque a gente vai soltando e por andar nessa vertente, a gente acha que está indo para um lugar e na verdade a gente está. Irmãos, quantos de nós às vezes a gente está tão fora de uma realidade celestial a nosso respeito? Quantos de nós, irmãos, por não descobrirmos quem nós somos, a gente, irmãos, não sabe nem para onde está indo, não sabe mais nem o que está fazendo? Quantos de nós, irmãos, a vida é tão curta, mas curta. Irmãos, a vida é isso aqui, ó. Passa tão rápido. É uma velocidade, irmão, você não faz ideia. Ontem eu estava querendo ter filhos, hoje eu já tenho netos. Ontem a gente sonhava em ter filhos.
Às vezes não sonhou e veio, né? Aprove Deus. E agora a gente já está com filhos aí, os netos, e tudo crescendo. Irmãos, é muito rápido. Você vai passar por aqui, você não vai ficar aqui, porque você não é daqui. Reveja quem você é, descubra, senão você vai querer fazer um monte de coisa e nunca vai fazer nada, porque Deus nunca chamou a gente para fazer, Deus chamou a gente para ser. Enquanto a gente não descobre quem a gente nunca é o que é para a gente ser, e por isso a gente fica tentando fazer de tudo para tentar ser alguma coisa. Mas quando você descobrir quem você é, você vai ver que você é exclusivo, você é único. E você não precisa fazer, você já faz, porque você descobriu quem você é. Essa é a essência do Evangelho. Nós nos reunimos aqui para isso, irmãos. Nós não nos reunimos somente para ter uma boa palavra, para dar uns pulos, uns arrepios. Não, irmãos, a gente está se reunindo para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a gente aprender que o meu irmão é uma pedra como eu. É uma pedra, pastor, não é mais filho? É pedra, irmãos. Nós começamos como pedra, umas lisas, umas pedras pontudas, umas gordinhas assim, umas fininhas. Pedra dura, tem umas pedras que é dura, né, irmãos? Grosso, mas aquele irmão duro, ele me lapida. E quanto mais ele me lapida, mais ele vai ver o Senhor em mim. E a chance dele ser lapidado pelo Senhor, através da minha vida, é maior. Porque a gente acha que nós vamos lapidar as pessoas, pastora Márcia, pelo que nós falamos. Não é, irmãos? As pessoas serão lapidadas pela nossa vida, através da nossa vida, pelo que elas veem em nós, pela manifestação do Senhor, pelos comportamentos que eu tenho diante das variadas situações. O mundo tem um vocabulário, quer conhecer as pessoas, dê poder para ela, não é? Isso é do mundo. O céu tem um vocabulário, quer conhecer as pessoas, dê uma prova para ela. Leva ela para o deserto, leva ela para o combate, leva ela para o confronto. Ontem nós fomos lá em Londrina, né, Lucas? E a gente foi ministrar sobre casais, e a gente falou algo interessante, depois eu fui rever. Às vezes a gente quer nas pessoas o que a gente nunca encontrou na gente, principalmente na esposa, no cônjuge. Coloca defeito na esposa, sem saber que nós estamos colocando defeito em nós mesmos. Porque quando nós falamos mal do cônjuge, eu não estou falando mal dela, estou falando mal de mim. Estou falando mal de mim mesmo. Porque se ela tem algum problema, o responsável sou eu. E por a gente não entender essas coisas, irmãos, que são tão reais aqui na Bíblia, a gente vive assim. Chega o final de semana, quem vem para a igreja reclamando? Alguém vem para a igreja reclamando? Ou para a igreja, oh meu Deus, de novo, vi aquele pastor doido lá. Ai meu Deus, tem que ir lá na igreja, pastora Márcia vai pregar, meu Deus, aquele cabelo vermelho dela. Ah não, vai ser o pastorzão. Ah, o pastorzão dá uns gritos, fala, oh glória, vai ser o pastorzão. Depois na conversa, pastorzão, né? É certo. A gente vai só contabilizando tudo que é defeito, né, irmãos? Tudo que é problema. E se esquece que isso é só uma distração para tirar nós da essência, da realidade de quem nós somos em Cristo Jesus. Não é o que enfrentamos, irmãos, é com quem enfrentamos. Não é o que estamos passando, é como estamos passando. Se estamos em Cristo, se somos, como Paulo diz aos Gálatas,
Se somos nova criatura, se é Cristo quem vive em mim, se já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, irmãos, eu estou entrando num lugar assim, Deus, que, irmão, se Ele quiser tirar eu das pregações, tira, Senhor, pode tirar, mas não tira de mim o teu Espírito, esse não tira de mim, fica comigo, deixa eu ficar, deixa eu ter você, deixa, assim, fica comigo, me senta no seu colo, vai, me pega no teu colo. Eu não quero mais que você saia de casa, tá bom, eu fico no quarto, mas você vai ficar comigo. Você não vai mais trabalhar, você não vai mais pagar as contas, vai ficar tudo aí. Vão te xingar, vão fazer tudo com você. Pode fazer assim, não, mas você vai ficar comigo. Eu não quero negociar a presença dele, irmãos, porque eu nasci para o louvor da glória dele. Eu nasci para ser um com ele. Ele me fez para isso. E o que nos interessa, irmãos, é estar com o Senhor, é ser um com ele. Se identifica nele. Porque senão você vai, irmãos, vai ficar nessa luta, nessa loucura, esquece, irmãos. A gente não pode vir no culto para sentir. A gente tem que vir para o culto para se entregar. E depois que se entregar, você vai sentir, porque não tem como. Hoje eu fiz isso. Hoje eu não sei se eu acordei ou se eu dormi. Eu fiquei hoje o dia todo, irmãos, eu me separei o dia todo para isso. Você já fez isso? Já separou um dia para o Senhor? O dia todo? Você não quis saber de nada, não quis conversar com ninguém, não quis... Irmãos, esse negócio do celular, isso é... Meu Deus, irmãos, como esse troço distrai a gente. Irmãos, eu deixei celular, eu fiquei com Ele. Sentei assim com Ele e a gente ficou conversando. Em vários momentos, irmãos, em vários momentos. O valor da oferta deu R$271. Vamos aplaudir Jesus, irmãos, glória a Deus. Eu fiquei sentado, eu fiquei com ele. E por vários momentos eu pude ouvir a voz do Senhor. Na madrugada ele me falou sobre um texto, e eu não queria levantar, eu lutei para não levantar, aí o cachorro subia em cima da cama, pulava, batia, dava vontade de ir no banheiro, e ele falando do texto, aquela luta, irmãos, eu lutando com Deus. Você já lutou com Deus? Alguém já lutou com Deus aqui? Irmão, já lutei com Deus. Ele querendo me acordar, falando, deixa eu dormir, não deixava. E aí já que ele quis, falou, então vamos emendar. Aí hoje eu me separei, vamos emendar então. E por várias vezes, Deus sempre falando, irmão, no texto que Ele me acordou para falar, no texto que Ele confirmou, através de uma prima minha lá de São Paulo, olha, Deus manda te falar nesse texto, desse jeito mesmo. E Deus conversando comigo, mas aquele momento era Deus comigo, Deus em mim. Um relacionamento de pai com filho, de intimidade. Não era uma mensagem para pregar, não era algo para falar. Aquelas coisas que quando parece que a tua carne está gritando muito, irmãos, porque tem hora que a carne grita, não grita? Ou é só comigo? Não acontece com você? E gritou, eu fiquei só com ele. E por várias vezes, Deus sempre, no texto que a gente leu, conversamos hoje, eu reli 50 vezes o mesmo texto. Ele disse, nada vai me separar de você. Nem a morte, nem a vida, nem a angústia, nem o pecado, nem a largura, nem o comprimento, nada vai me separar de você. Eu caminho com você todos os dias da sua vida. Eu estou com você
Eu me tornei um com você e você se tornou um comigo. A gente vai ficar junto. E isso é suficiente para nós, irmãos. Por isso que eu digo, a gente não precisa de muitas coisas, a gente precisa de uma coisa. A gente precisa estar com o Senhor, ser um com Ele. Porque estar com o Senhor te cura. Eu vim para o culto hoje, eu nem sei se vou conseguir pregar, mas eu vim para o culto liberto, irmãos. De dor, de pensamento, vim liberto, irmãos. Eu vim livre. Porque passar um dia inteiro com Ele, irmãos, oh meu Deus, te cura, te liberta. Ah, irmãos, te dá um novo fôlego, um novo ânimo. Ninguém é maior do que você, meu rei. Ninguém está acima de você. Ninguém se compara com você. Tu és o único Senhor. Nunca houve um Deus semelhante a ti. A nossa razão de vida não está em coisas, não está em circunstância. A nossa vida, a nossa essência está exclusivamente no Senhor. Tu és único, Senhor. Céus e terra poderão passar, mas a tua palavra nunca, Senhor, nunca vai passar. Porque o Senhor nos fez para isso. Ah, irmãos, pega isso, pega. Procura isso dentro de você, irmãos. Isso sempre teve dentro de você. É porque você se distraiu. É porque você ficou olhando para os lados. É porque você ficou olhando, sabe, irmãos, para a circunstância. Olha para você, olha dentro de você. Isso sempre esteve dentro de você. Pessoas já não têm mais ânimo. Pessoas estão achando prazer no mundo. Irmãos, prazer no mundo vai te matar, meu filho. Vai te sugar até você morrer. Irmãos, não importa como a gente está passando esse tempo, importa como a gente vai terminar esse tempo que a gente está passando. Eu não quero acabar, irmãos, com uma história de alguém que lutou e não avançou. Eu quero acabar com alguém que deixou um legado. Aquele cara apanhou bastante, mas ele nunca negou o Senhor na vida dele. Ele nunca negou o Senhor na vida dele. Ele continuou sempre apaixonado, entregue. Ele tinha brilho nos olhos quando ele falava de Jesus, porque ele não falava como alguém que não tinha experimentado Jesus. Não, irmãos, não transmita o que você não experimentou. Transmita o que você se tornou. O que você se tornou, transmita para sua casa, para os teus filhos. Irmãos, você vai perceber que muitas orações você não vai precisar fazer. Você não vai precisar orar pela tua família. Não, pastor, mas a Bíblia fala para a gente orar. Não, irmãos, quando você entra num lugar no Senhor de suficiência, Ele que cuida dos seus, Ele que guarda, Ele que sustenta, Ele que protege. Os seus olhos não vão estar, mas Ele vai estar lá. Você não vai estar lá, mas Ele vai estar lá. Quando você entra no lugar no Senhor, irmãos, pelo Espírito, você vai descobrir. Meu Deus. Senhor, nos guarda, que a Tua palavra nos ajude isso. Em nome de Jesus. Você. Ninguém me vê como você me vê. Meu Deus, ninguém nunca nos viu como Ele nos vê. Ninguém nunca te viu como Ele te vê. Ninguém nunca encontrou em você o que Ele colocou dentro de você. Porque quando encontrar o que Ele colocou dentro de você, essa pessoa vai ser transformada. Ela nunca mais vai ser a mesma. Porque o que Ele colocou dentro de você é dele. É Ele. Encontra isso. Você. Meu Deus. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar. Meu Deus. Teu rosto sobre mim.
Fala com Ele. Solta. Solta um pouco disso, solta. Sai dessa maresia, irmão. Desse marasmo. Dessa retaguarda. Você está preso. Solta isso, cara. Solta. O Espírito do Senhor te libertou, meu filho. Você é livre no Senhor. Você é livre, cara. Essa foi a razão da morte e da ressurreição, para nos libertar, para nós sermos livres. Solta. Sim, Senhor. Só Tu és santo, meu Rei. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Meu Deus. Brilhar Teu rosto sobre mim. Ele nos fez para isso, para ser encontrado em nós, para ser visto em nós. Você me vê, faz brilhar Teu rosto sobre mim. Sabe, irmãos, quando a gente chegar lá na eternidade, nós vamos encontrar um homem sentado à direita do Pai, um judeu, e nas mãos dele vai ter 2 furos, irmãos. E não era porque ele merecia aqueles furos, era eu e você. E vai estar lá, irmãos, aqueles 2 furos. Mas mesmo assim ele vai continuar intercedendo, sentado intercedendo à direita do Pai por minha vida e por sua vida. Eu sonho com essa cena, irmãos. Essa cena faz muito parte do meu pensamento. Eu trago isso sempre à memória. Fico imaginando como que é a cena. Sentado um judeu, com 2 furos nas mãos, intercedendo por nós. Irmãos, eu queria continuar falando do Espírito Santo. É um privilégio poder falar dele. E falar do Espírito Santo, irmãos, para muitos parece ser tão difícil, porque a gente tem uma concepção do Espírito Santo. O Espírito Santo eu já sei, eu conheço, pastor. O Espírito Santo é um vento. Não, irmãos, não é um vento. Não, o Espírito Santo é um fogo. Não, ele não é um fogo. O Espírito Santo é uma pessoa educada, uma pessoa culta, nobre. Ele é uma pessoa, irmãos. Falar dele sem conhecê-lo é transmitir o que você nunca experimentou. Na antiga aliança eu fico imaginando aquele povo, irmãos, como pode eles viverem sem ter o Espírito Santo neles? Porque na antiga aliança eles não tinham o Espírito Santo neles. E eu não me imagino vivendo sem o Espírito Santo. Eu não sei como que é viver sem o Espírito Santo. Não faço ideia como que é uma vida sem o Espírito Santo. Porque eu conheço uma vida com o Espírito Santo. Eu sei que é Ele que me chama a atenção, Ele que me reconciliou de volta, o acesso de volta ao Pai foi Ele que nos introduziu. Agora, na antiga aliança eles não tinham o Espírito Santo neles, eles tinham o Espírito Santo sobre eles. Quando Deus partilha da sua essência para o homem, Ele sopra o Espírito no homem. Mas por conta da queda, o homem morre. Ou Deus coloca o seu Espírito para dormir. Porque o homem não morre na alma e nem no corpo. Quem passava por Adão e por Eva, via eles vivos. Mas eles estavam mortos espiritualmente. Eles não estavam vivos. No espírito eles já estavam mortos. O homem perde Deus e Deus começa a se manifestar sobre, ou através de alguns homens. Alguns homens na Bíblia experimentam Deus através, mas eles não experimentam Deus neles. E o Espírito Santo, ele está por quase toda a Bíblia.
Por toda a Bíblia você vai ver o Espírito Santo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Ele está por toda a Bíblia, mas no Antigo Testamento, precisamente, os homens não tinham o Espírito Santo neles. Tiveram experiências, mas foram sobre. Agora, tudo isso, irmãos, existe um porquê. A Bíblia, ela se encaixa. E conversando com o Senhor sobre esse assunto, Ele me trouxe uma clareza de entendimento. Porque existe o porquê do Espírito Santo sobre, e existe o porquê do Espírito Santo em. Agora, a gente precisa discernir isso. Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 14. Eu vou dar uma base de 3 homens do Espírito Santo sobre, para a gente chegar no entendimento, do raciocínio. Capítulo 14 de Juízes, Juízes está depois de Deuteronômio. Esses dias eu vi alguém pedir assim, abre a sua Bíblia em Esdras. Não sei se foi aqui ou se foi em outro lugar. Eu acho que foi aqui. Foi aqui, pastorzão? Você que pediu ou não? Não, né? Não sei se foi o pastor Marcelo, pastor Jeff. Aí, irmãos, e assim, a gente está acostumado com aqueles, né, com aqueles livros que a gente já conhece. Passa sempre neles, aí já vai direto. Quando fala um livro que, Naum, Esdras, meu Deus, onde é que vai achar isso? Ruth. Fala de novo, Márcio, que até eu não sei falar. Deixa pra lá. E aí a gente tem dificuldade. Aí o pregador fala correndo, né? E aí já vai lendo o texto, o irmão nem achou. Então vai dar um tempo, irmãos, para ajudar você a achar juízes, encontrar juízes aí na Bíblia. Entre Gênesis e Apocalipse você vai encontrar. Glória a Deus. Fica tranquilo. E hoje a gente tem o celular que é mais fácil, né? Dá aquela corridinha assim, pop, clica em cima. Está errado, pastor, usar o celular? Claro que não, irmão, pode usar. Eu uso também. Errado é você não sentir o cheirinho da Bíblia. Desfolhar assim. Irmão, as minhas Bíblias, nas leituras assim, tem lágrimas. Tem várias Bíblias minhas que tem lágrimas. Escorre lágrimas, cai lágrimas. Trago folha assim direto. Porque eu gosto desse cheirinho, desse negócio de Bíblia. Mas vamos lá, capítulo 14, o 14 de Juízes, verso 19. Diz assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira, não foi de qualquer forma, irmão, foi de tal maneira se apossou dele, que desceu aos aquelonitas e matou deles 30 homens, e despojou-se as suas vestes festivais, deu aos que declararam ao enigma, porém acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Esse texto, irmão, ele está falando de Sansão, que o Espírito do Senhor se apossou dele, veio sobre ele e se apossou dele. Ele não tinha, se veio é porque não tinha. Então veio o Espírito e se apossou dele. Nenhum homem, irmãos, depois da queda, nenhum homem, até a morte e a ressurreição de Cristo, nenhum homem tem o Espírito em. Depois da queda do homem no Éden, todos perdemos o Espírito em. E Deus passou a visitar o homem, a possuir o homem em algumas situações. O homem perdeu a habitação de Deus, e Deus perdeu a sua casa favorita, porque nós somos a casa favorita de Deus. Agora, abra sua Bíblia comigo em Samuel, depois de Juízes, 1 Samuel, capítulo 10. Capítulo 10 de 1 Samuel, verso 6. Depois de Juízes, abre lá. Diz assim o texto: e o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira.
Aqui, irmãos, é claramente o Espírito do Senhor se aposta de Saul. O Espírito do Senhor, ele pode até te usar, irmãos, mas a ideia do Senhor é te possuir, fazer habitação em você, morar em você. Ele não quer te possuir para te usar só. Ele quer morar em você. Aqui está falando do Espírito possuindo para usar, mas não para morar. Aqui não é para morar. 1 Samuel, continua aí, vai até o verso 16. Eu vou dar 3 homens aqui da Bíblia, para a gente correr. Verso 16. Capítulo 16, verso 13. Ficou melhor. Procura aí, rápido. Verso 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Samuel se levantou e foi para Ramá. Bom, Davi, para mim, é um dos caras que experimenta da presença do Espírito Santo. E parece que todo dia ele procurava, ou ele era rápido em se arrepender. Isso testifica para mim que ele experimenta do Espírito Santo mais de um dia. Deus não só tocou ele e ungiu ele para rei, para vencer o gigante, para vencer o urso, para vencer o leão. Ele teve tantas experiências que parece que ele queria estar com o Espírito Santo sempre. Ele chega ao ponto de dizer: Senhor, pode tirar tudo de mim, mas não tire de mim o teu Espírito. Mas ele não tinha a morada do Senhor. Ele chega a ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Porque uma coisa, irmãos, é o Espírito do Senhor agindo através de mim. Outra coisa é o Espírito do Senhor habitando em mim. O Espírito do Senhor agindo através de mim flui dons. Agora o Espírito do Senhor habitando em mim, ele trata o meu caráter. Ele transforma a minha vida. Falar que Deus está me usando para fazer algo, ou para manifestar um dom, é certo, não é errado, faz parte também do pacote. Mas o que nós precisamos entender nessa geração é que a ideia do Senhor para nós é um fato, não é só Ele nos usar, só Ele nos possuir para fluir. Ele quer nos possuir para morar, para habitar, porque quando Ele faz através de mim, é Ele me usando. Agora, quando Ele faz em mim, é Ele me transformando. A gente precisa aprender que o papel ou a missão do Espírito Santo é transformar a nossa vida. E parece que a gente luta para ser usado, mas a gente não luta para ser transformado. Parece que o nosso investimento é para que Deus... eu quero aprender a falar, pastor, eu quero aprender a pregar. Não, irmão, você primeiro precisa aprender a ter a vida do Senhor, ser um com Ele no Espírito. Às vezes eu passo por esses 3 homens, Saul, Samuel e Sansão. Eu passo pela vida de Sansão, irmãos. Falar sério, eu queria ter a força de Sansão. Eu olho para Davi, eu penso comigo, como eu queria ter o coração de Davi, irmãos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu não queria ser pai como Davi. Porque, irmãos, esses caras tiveram experiências de Deus usando eles, mas parece que os comportamentos deles em alguns momentos, parece que não tem nada a ver. Parece que não tem nada a ver do Espírito. Irmãos, eu fico imaginando, eu tenho 4 filhos. Davi tinha 7, é isso? Me ajuda aí, alguém? É 7 filhos? Ou 8? Acho que é 7. Está na Bíblia. Eu tenho 4. Mas eu fico pensando, irmãos, ser pai como Davi, eu não quero ser não, cara. Os próprios filhos dele se levantou contra ele, colocou ele para fora de casa. Por quê? Por causa dos comportamentos dele. Alguns comportamentos de Davi, irmãos, para mim não servem. Eu não sei para você. Mas é um homem segundo o coração de Deus.
Este coração eu queria. E é isso que você tem que entender. O fato não é Deus me usar. O fato é eu ter um relacionamento de intimidade com Ele, da essência do Senhor ser real na minha vida. Por mais que eu seja usado por Deus, irmãos, sempre vai faltar algo. Por mais que você for usado por Deus para outra vida, ainda vai faltar algo na sua vida, irmãos. Você não vai estar completo. Você não vai estar completo. Porque eu preciso experimentar o agir do Espírito Santo em mim, na minha vida. Eu preciso experimentar. Agora, quando você olha para os apóstolos no Novo Testamento, eu vou falar dos apóstolos. Você não vê eles tendo aqueles comportamentos que os homens do Antigo Testamento teve, porque eles já tinham o Espírito neles. O Espírito do Senhor andava neles, caminhava neles. Você não vê escândalos dos apóstolos. Os caras andaram com Deus, mas todos eles cumpriram um propósito no Senhor. Porque o Espírito Santo neles tratou primeiramente o caráter. Foi tratando o caráter, mudando os paradigmas, mudando os achismos, mudando as vontades, transformando a vida deles na essência, na realidade de Cristo. Ou seja, Cristo era visto nos apóstolos, irmãos. Pedro é um cara que a gente podia citar aqui. Pedro, na morte de Jesus, ou na prisão e na crucificação, Pedro insistia em dizer que não andava com Jesus. Eu não ando com ele, eu não sei nem quem é. Mas ele não convenceu ninguém. Todos falavam: você anda, você se parece com ele. Parece que hoje é diferente. A gente insiste em falar que nós parecemos com Jesus, que nós somos igual a Jesus, que já não sou eu mais quem vivo, que eu sou crente, e ninguém acredita. Você já viu que ninguém acredita na gente mais? Como que a gente pode parecer com Jesus e ter alguns comportamentos que a gente tem? Pedro, irmãos, ele insistia em dizer que não parecia, mas Jesus era tão visível na vida de Pedro, que não tinha como ele esconder. Essa é a ideia, irmãos. Uma coisa é o trabalho, é o Espírito trabalhando em mim. Porque quando o Espírito do Senhor trabalha em mim, esse benefício é próprio. É a minha vida que é transformada. Agora, quando o Espírito do Senhor trabalha através de mim, esse benefício é coletivo. Esse benefício é coletivo. O que você está desfrutando de mim aqui hoje, por exemplo, aqui na mensagem, o que você está desfrutando agora, é o Espírito do Senhor trabalhando através de mim. Mas quando eu saio daqui da plataforma, eu desço aí embaixo e vou para minha casa, quem vai conhecer o Espírito do Senhor trabalhando em mim é a minha esposa. É lá na minha casa que minha família vai conhecer o bom pai, o bom marido, a transformação. Aqui eu vou fluir, irmãos, no dom. Lá em casa é o caráter que é transformado, que é forjado. Aqui na igreja, nós juntos, nós vamos fluir no Espírito. Mas lá no trabalho, lá na sua casa, onde você passar, por onde você estiver, é no seu caráter que o Espírito vai trabalhar, que Ele está trabalhando. É lá que você vai manifestar o que o Espírito tem feito em você. Aleluia, vocês estão aqui. Está pegando. Vai ficar bom, irmão. Pensa num cara com sinusite, febre, deu um monte de coisa em mim. Não quero nem saber, irmão, não me segura. Não me segura. Eu quero estar nele, quero continuar nele.
Irmãos, Deus te usar para curar os enfermos, para libertar os cativos, está dentro do pacote. Mas não passe por essa geração como alguém que só foi usado. Está aqui incomodado, Deus está falando comigo, e Deus manda te dizer isso. Não, irmãos, eu quero ver o que o Espírito Santo está fazendo em você primeiro, para depois saber o que Deus vai falar para mim. Deixa eu ver uma transformação do Espírito Santo para ver através. Porque se eu não ver não adianta vir através. Porque não vem, meu filho. Não tem poder, porque o poder está em. E aí ele flui através. Irmãos, falar, até o papagaio lá de casa está falando. Manhê. Agora falar, irmãos, sem se encontrar em você, sem se transformar, irmãos, às vezes eu vejo pessoas que andam com a gente há vários por muito tempo, mas nunca aconteceu nada na vida dela, ela nunca foi transformada. Irmão, vem para o culto, parece estátua. Não é aqui, é em outro culto que eu vou. Para ninguém depois falar, o pastor estava falando de mim lá. Pastor de casa é isso. Quando é pastor itinerante, vai para... Aí ele fala, estou falando lá da minha igreja. Mas tem pessoas, irmão, vai para o culto, entrou, saiu para ficar falando da calça, da roupa, do irmão que estava emburrado, dos outros, mas nele mesmo não tem nada, irmão. Se distraiu tanto que não experimentou o Espírito trabalhando, o Espírito forjando o teu caráter, o Espírito te lixando, te aperfeiçoando, te moldando, transformando a tua vida. Irmãos, é triste ver isso. Pessoas que ainda continuam rígidas, inflexíveis, pessoas que são duras nas palavras. Porque se o Espírito trabalhou em mim, irmãos, se eu tive um relacionamento com Ele, se eu tive uma experiência com Ele, irmãos, Ele continua trabalhando na minha vida, Ele habita em mim, irmãos. Ele que vai me guardando, Ele que vai transformando, vai mudando meu vocabulário. Irmão, tem pessoas que falam uma coisa aqui, depois ali fala outra. Esses dias eu estava pregando uma série aqui sobre honra. E você sabia uma das definições de honra que não foi falada aqui? Honra não se honra na frente, irmãos. Honra se honra quando não está presente. Uma das definições de honra, não se honra na frente, se honra quando não se está presente. Tem pessoas, irmãos, que aí eu honro no grupo do WhatsApp, mas a hora que tá na rodinha, não tem nenhuma câmera ligada, aquele pastor, eu gosto daquele outro, eu não gosto desse não, eu nem gosto desse pastor, eu vou lá para não falar que eu não vou. Você sabia que tem gente assim? Sabia, Léo? Tem, não é aqui em Arapongas, é em Itajaí. Eles não gostam do Luiz Hermínio, eles vão lá para não falar que ele não... Ele já apanha mesmo, vamos falar dele. Não, eu não gosto. Irmãos, se Deus te colocou nesta família, fica com o olho nela. Honra esta família, ela estando perto de você ou não estando. Porque tira o olho da família dos outros, meu filho. Se você anda ainda com o olho na família dos outros, é porque o Espírito Santo ainda está trabalhando na sua vida e querendo tirar algumas coisas aí que você não percebeu. E você está escondendo, está colocando para debaixo do tapete. E ninguém vai responder isso por você, só você. Só você, meu filho. O pastor tem a tarefa de te orientar, de te servir, e não de te condenar e nem de te pressionar. Eu só vim aqui para te orientar, para te julgar, irmãos. Nunca vou te julgar. Mas Deus te chamou para fluir no Espírito. Anda no Espírito. Testifica, porque o Espírito testifica no Espírito. O Espírito do Senhor testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, você é da família real e Deus vai te colocar em alguns lugares.
Irmãos, tem pessoas que você gosta de andar perto dela, não tem pessoas? Vou deixar mais leve agora. Tem pessoas que a gente gosta de andar perto. Tem pessoas que você fala, eu gosto de chegar perto daquela pessoa. Por quê? Tem pessoas que têm um cheiro de Deus. Porque tem o Espírito descobriu que o Espírito está nela. Eu não só entreguei minha vida para Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus e Ele passou a habitar em mim. E se Ele habita em mim, eu tenho o cheiro dela, eu tenho o cheiro dele. Saber que você, onde você chega, o Espírito do Senhor está em você. As pessoas gostam de ficar com você, gostam de estar perto de você. Tem pessoas que é querida, irmãos. Agora tem pessoas que a gente não gosta de ficar perto. Ela está sempre insistindo e a gente está sempre fugindo. Porque tem hora que você não quer emprestar o ouvido para qualquer um, não é verdade? Ou não acontece isso com você? É só comigo? Irmãos, quem entende que entregou a vida para Jesus, o Espírito do Senhor está nele, mudou o vocabulário, meu filho. Mudou o vocabulário. A conversa é outra, irmãos. O cheiro é outro. Eu falo que a Gi, quando ela me vê pregando aqui, ela vê o pastor. Mas lá em casa ela não quer o pastor, irmãos. Ela quer ficar perto do marido, porque ela gosta de ficar perto do marido. Por quê? Por causa do cheiro que a gente está carregando, a transformação que ela tem visto, as mudanças, os comportamentos têm sido outros. O que acontece? Começa a ter prazer na família. E se tem prazer na família, tem prazer nos amigos, nos seus e nos do Senhor. Oh, meu Deus, que Deus te pega aqui essa noite, em nome de Jesus. Que você seja bem confrontado mesmo, meu filho. Bem confrontado, a ponto de você falar: vou dar um jeito em mim. Ou eu vou entregar minha vida para Jesus, ou eu vou ficar lutando até entregar. Meu Deus, vamos andar. Irmãos, tem coisas que você vai conhecer nas pessoas, não no que elas estão fazendo. Porque tem pessoas que fazem muito bem, irmão, mas ela se esconde atrás do que está fazendo. Porque aí é Deus trabalhando através. Mas você quer conhecer a pessoa na essência, você tem que sentar com ela, irmãos. Deixa eu ver, deixa eu andar com você, quando ninguém está vendo. Porque às vezes de domingo só não dá para você tirar uma base. Aquele irmão é uma bênção quando ele prega. Fica com ele uma semana. Porque não adianta ser uma bênção pregando. Eu quero ver se ele é uma bênção vivendo. É uma benção quando prega, quando serve. Uau, o Lucas quando canta, meu Deus, que coisa boa. Parece que vem um negócio assim em mim, eu não sei. Tinha que vir um negócio em você andando com o Lucas durante a semana, sabendo como é que ele é um pai, como é que ele é um marido. É assim, irmãos. Deus está levantando uma igreja sarada, irmãos. Irmãos, eu estava orando até esses dias por um avivamento. Parei de orar pelo avivamento. Ué, pastor, você parou de orar pelo avivamento? Não, irmãos. Eu estou orando pela volta de Jesus. Eu não quero avivamento, eu quero Ele, irmãos. Porque se Ele vir, tem avivamento. Vidas são transformadas, são tocadas. E Ele não vai vir assim, irmãos. Ele não quer levar, Ele quer levar a noiva. Ele não quer levar a metade. Ele quer levar a noiva por inteiro. É a casa toda, é a casa dele, é a noiva dele. Ele quer levar todos, irmãos. Abre a sua Bíblia comigo em João. Meu Deus, acabou o culto. Em João nem... Deixa pra lá, não vou falar, senão depois vão lá na internet. O senhor não precisava ter falado aquilo. João capítulo 20, irmãos, corre lá. João capítulo 20. Espírito de Deus, flui aqui nesse lugar. Flui sobre mim, ministra os teus propósitos. O meu coração é o seu altar. Sim, meu rei. Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Sim, meu rei. O meu coração é o
Espírito, irmãos. Segura aí, não decola não. Não decola não, segura aí, segura. A não ser que a gente fique aqui até as 8h30. Se você aguentar. Que agora a gente vai para a reta, irmãos. A gente vai para a reta final. Se você aguentar até as 8h30, a gente decola. Se não, para. Segura, Lucas. Como ninguém, só 2 levantou a mão, fez assim. 3. João capítulo 20, verso 19. Vamos ler até o 23. Ao cair a tarde daquele dia, a primeira semana, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse: a paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e ao lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus, irmãos, aqui Ele não se apossou deles, Ele soprou neles o Espírito deles. E disse: recebei o Espírito. A partir daqui o Espírito passou a ter morada, irmãos. Passou a ter morada. Foi a primeira vez que Jesus aparece aos discípulos depois da ressurreição. É a primeira vez, e quando aparece pela primeira vez, aparece e sopra o Espírito neles. Agora, lembre-se, ninguém tinha um Espírito Santo antes da ressurreição. Agora, depois da ressurreição, Jesus sopra o Espírito neles. Agora, abre a sua Bíblia comigo, em Atos capítulo 1, verso 3. Jesus aparece para eles e sopra o Espírito neles. Isso significa, irmãos, fica muito claro que eles estavam nascendo de novo. Eles estavam recebendo o Espírito do Senhor, ou seja, se transformando em nova criatura. Aqui eles nascem de novo, porque em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, diz assim: todo aquele que se une a Deus é um Espírito com Ele. Se uniu a Deus, irmãos. Aqui eles passou a se unir. É mais ou menos assim, para ficar bem claro, assim, bem rapidinho. É uma xícara de café que você coloca o leite. Você não é o leite, tá? Você é o café. Aí você coloca o leite. Qual que é a tendência da coloração? Vai ficando o quê? Vai ficando mais clara. Estava preto, vai clareando. E vai, à medida que você vai colocando mais leite, vai ficando mais claro. Mais claro. Só que quando você para de colocar o leite, você consegue separar o café do leite? É assim que o Espírito Santo é na sua vida. Quando Ele entra em você, você se torna igual a Ele. E depois não tem como separar mais você dele, porque você se torna um com Ele. É assim, irmãos. Tá bom. Vamos lá, capítulo 1 de Atos, verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas se expressassem a promessa do Pai, a qual disse a ele: que de mim ouviste. Verso 8, para a gente pular. Mas recebereis poder. Verso 8 do capítulo 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra.
Pastor, mas eles já não tinham recebido? E agora aqui está falando que ele vai receber? Lá eles tinham recebido o Espírito neles. E aqui está recebendo o Espírito sobre eles. Porque quando você recebe o Espírito em você, fala do que você está sendo transformado, fala do seu caráter. Quando o Espírito Santo está sobre você, fala da missão que você tem, fala da missão que Deus deu para você, daquilo que Deus confiou através da sua vida. Pega isso no teu espírito, irmãos. Eles estão recebendo agora o Espírito sobre, agora é o dom, agora eles vão fluir. Essa palavra, recebereis poder, é a palavra poder, no grego, porque o Antigo Testamento está escrito em aramaico, em hebraico, e no Novo Testamento está escrito no grego. Então, no grego, essa palavra poder é a mesma palavra para dínamos. Você sabe o que significa dínamos? Dinamite. Então você está recebendo uma dinamite. O Espírito Santo desceu sobre você. Agora a missão é uma dinamite. Você tem uma dinamite na mão. O Evangelho de Cristo na sua vida é uma dinamite. E o que eu faço, pastor? E às vezes a gente vê crente falando assim para mim: pastor, vamos orar? Eu queria orar para o Senhor me ajudar, que eu queria sair daquele lugar onde eu estou lá. Porque lá não tem crente, pastor. Um lugar ruim, lugar terrível. Lá tem gente do mundo lá. Irmão, Deus colocou lá, você é dinamite. Você é a dinamite lá dentro, meu filho. Deus coloca a gente em alguns lugares para ser a dinamite, cheio do poder do Espírito, para explodir aquele lugar do Evangelho, para ganhar as vidas que estão lá. Não é para você correr daquele lugar. Então essa palavra receber esse poder, é Deus te dando poder para você tocar outra vida, para você entrar em lugares que a gente está querendo correr, e Deus está mandando a gente entrar. Irmãos, o Espírito do Senhor, Ele transforma o seu caráter. Quando a gente olha em língua, nós somos edificados. A oração de línguas edifica nós mesmos, transforma a minha vida, muda o meu caráter, muda o meu modo de falar, muda o meu modo de ver as coisas, muda o meu modo de pensar. O Espírito em mim transforma a minha vida. Tira, irmãos, me leva para o lugar, para a identidade original. Eu vou descer para não correr o risco. O Espírito do Senhor em mim, Ele me leva para o estado original, para o plano original dEle. Muitos de nós, irmãos, ainda, por não entender quem somos, não desfrutamos do estado original, do plano original de Deus. Quando Jesus veio para a terra, Ele tinha um Espírito. O Espírito do Senhor estava nele. E depois em Isaías 61 e Lucas 4, Ele fala: e o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele não tinha pecado, Ele sabia quem Ele era, Ele sabia a origem, Ele sempre soube da origem dEle. O meu Pai me enviou, quem me vê, vê meu Pai. Ele sabia de onde Ele vinha, Ele sabia quem Ele era. E depois você vê Ele dizendo na primeira pregação no templo, quando Ele entra no templo, em Lucas 4, verso 18, Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para pregar o Evangelho aos cativos, aos quebrantados, curar os enfermos. Você vê Ele falando da missão, mas Ele sabia que o Espírito estava nele, Ele sabia que quem Ele era. Ele não mudou por aquilo que Ele encontrou. Agora, quantos de nós, irmãos, estamos aqui, a gente mudou, a gente está se tornando igual o mundo quer, igual a minha família me criou. Eu sou igual ao meu pai me criou assim. Meu pai sempre foi chato, eu também sou. Meu pai sempre, ele foi assim. Minha mãe, porque meu pai, falava isso, ele falava aquilo de mim. E eu acabei me transformando aquilo que meu pai me falava. Por quê, irmãos? Eu nunca descobri o Espírito Santo em mim. Porque o Espírito Santo, ele me leva para o caráter original do meu pai, que está no céu.
que fez o céu e que fez a terra. Aleluia. Irmãos, eu venho de uma família que a minha mãe era crente, meu pai não. Meu pai era grosso, irmãos. Pensa num cara grosso. Eram os limites dele. Quem conhece Smith? Deixa eu ver se eu consigo falar. Ajuda eu, Gi. Smith, Wilde. Não é o Smith, Wilde. Deixa eu ler que eu vou achar aqui. Eu escrevi. Quem conhece o Will Smith? Clay George. Smith, Clay George. Quase que acertei. Saiu aí. Depois você procura na internet. Irmão, esse cara tem um testemunho. Ele tem uma esposa chamada, tinha uma esposa chamada Polly. Smith, ele era encanador. Polly, ela veio de uma família culta, uma família crente. E Polly crente. Mas Smith era um cara grosso, irmãos. Aquele cara grosso que levantava cedo, bravo, deitava bravo e acordava bravo. E Polly cuidava do seu marido. E um dia ele embirrou, ele falou: você não vai mais na igreja, acabou, você não vai mais na igreja não. Ela falou: tá bom, amor, não vou não. Ela esperou ele dormir e saiu, e foi para a igreja. Ele percebeu que ela foi para a igreja, ele foi lá e fechou a porta. E eles moravam na Inglaterra, morando na Inglaterra, ingleses. Fechou a porta, e estava nevando, aquele dia frio. E a porta, quando ela chegou, estava fechada. Ele acorda às 5 horas da manhã, para ir trabalhar. E quando ele abre a porta, ela está lá sentada, na porta, toda cheia de neve, passou a noite na neve. Ela levanta, sacode a neve, e ele vai saindo, ela passa por ele e fala: amor, ela fala para ele: amor, não vai trabalhar sem antes eu fazer o café para você ir trabalhar. A mulher falou isso para Smith, ficou a noite inteira lá fora. Ele olhou para ela, irmão, ele falou assim para ela: deixa eu te perguntar uma coisa, por que você não me odeia como eu te odeio? Sabe o que ela respondeu? Porque eu não tenho ódio, eu tenho o Espírito Santo. Eu não posso dar para você o que eu não tenho, eu te dou o que eu tenho, o que eu me tornei. Sabe como é que terminou essa história? Pra gente, a Bíblia, a história de Smith diz que ele curou, ou ele ressuscitou mais de 20 homens. Mais de 20 homens foram ressuscitados com as orações de Smith. Para mim não foi Smith, irmãos, foi as orações dessa mulher, foi o comportamento dessa mulher com o marido dela. Eu estudei a história desse cara porque, irmãos, eu venho de uma história como essa. Eu venho de uma casa que uma esposa conheceu o Espírito Santo, teve relacionamento com ele. E quando eu chegava em casa, irmãos, doido, grosso, bravo, desconfiado de tudo, ciúme de tudo, cheio da razão, por cima de mim nem avião. Minha esposa estava sempre com a Bíblia lendo, sempre com uma oração. Se você me vê pregando aqui hoje, é porque um dia o Espírito Santo, ele trabalhou na minha vida. Ele teve uma raiz para trabalhar na minha vida. Alguém que olhou para mim e não viu o que eu era aqui fora, viu o que eu carregava aqui dentro, o que Ele sempre colocou dentro de mim. Não olhe para as pessoas a partir do que você vê com seus olhos, olhe para as pessoas a partir do que o Senhor colocou dentro de você. Você tem a vida de Cristo fluindo dentro de você. Smith podia ter uma história totalmente terrível, e as pessoas passavam perto de Smith, era curada. Quantas pessoas? A morte de Smith, irmãos, ele morre quando ele recebe a notícia de uma pessoa que ele orou, e aquela pessoa não foi curada. Ele recebe a notícia e morre. Ele falou: olha, a pessoa que você orou não foi curada. Ele falou: então chegou a hora de eu ir embora. Morreu. Irmãos, o cara tinha um relacionamento com o Espírito Santo. Ele era um cara grosso. Assim começou a história dele na terra, mas nunca foi a história dele no céu. Talvez essa pessoa que está do teu lado aí, você tem uma história dela, essa é a que você está vendo na terra, mas Deus escreveu a respeito dela. Procure ver o que Deus escreveu, mas para você ver, você vai primeiro ter que se ver.
Você vai ter que se encontrar, saber quem é você, saber que você está caminhando debaixo de uma verdade, e não debaixo de uma história só, irmãos. Deus faz, Deus é bacana, às vezes não tanto, às vezes bate na gente. Não, irmãos, o céu é real, Deus existe, e o Espírito Santo também, e a tarefa dele é te conduzir para o Pai, através da vida de Cristo. Viva a vida do Espírito, meu filho. Procure ter relacionamento com o Espírito Santo. Estude sobre Ele. Deixa Ele usar a tua vida, está tudo certo. Mas não se contente com isso. Não se embriague só com isso. Que isso não seja a maior busca, o seu maior interesse. Que o maior interesse da sua vida seja ter um relacionamento. Espírito Santo, só você. Só você que me ouve. Só você que me guarda. É só você, Espírito Santo, que me conhece. Ninguém te conhece como Ele te conhece. Essa pessoa que mora com você, ela conhece você quando você está perto, mas quando você sai de perto dela, ela não te conhece mais. Mas o Espírito Santo, Ele te conhece, porque Ele está lá com você. Ele te conhece. Ele sabe quem é você. Irmãos, entrar neste lugar, entrar neste ambiente, alcançar essa etapa da sua vida, faz tanta diferença, irmãos. Estou chegando aos 57 anos neste lugar. Para mim, se eu tive, se eu não ter, porque eu não sinto mais falta. Encontrei Ele, irmãos, e Ele me encontrou. E conhecer Ele foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não conhecer as histórias dele só, mas ter um relacionamento, irmão, sonhar, Ele falar com você, e você saber que é Ele, irmãos. Porque parece que a gente sabe quando o Espírito fala com a gente, é só quando a gente quer o que a gente quer ouvir, né? É que eu queria ouvir isso. É que eu estava precisando de uma resposta de Deus. Deus precisa falar comigo. Quem já fez isso? Eu já fiz tantas vezes. Eu preciso, Deus precisa falar comigo, irmão. Está em um lugar e um momento talvez a gente não vai conseguir ouvir. E não é porque Ele não está falando, é porque a minha vontade está em cena, está em pauta. A minha vontade está gritando. Que essa noite você possa começar a olhar para dentro de você. Talvez a gente olhou tanto para fora, e sabe que a gente encontrou tanta decepção. Quantas decepções a gente tem encontrado. E isso tem machucado, irmão. Tem gente que não aguenta mais. Tem gente que está tão... Isso nunca foi ideia do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre esteve à sua frente. Ele sempre foi na frente proteger. Bons conselhos, te dando direção. Vai agora, não vai. Faz, não faz. Fala, não fala. O Espírito Santo, irmãos, Ele sempre tem uma palavra que te direciona. O Espírito Santo consegue fazer você ficar calado. Porque tem hora, irmãos, que a gente não tem que falar. E a gente fala. E a gente estraga tudo. Quem aqui que já não falou coisa e se arrependeu? Não devia ter falado. Puxa. E o Espírito Santo estava lá na frente falando, não fala. Espera. Se guarda. Curve a sua cabeça. A gente veio para cá com uma tarefa, com uma missão. De se encontrar. A gente precisa ser encontrado, irmãos. Ser encontrado no Espírito. Fala com Ele, você fala, Senhor, essas coisas que eu ouvi aí, é isso aí que eu ouvi. Estou tendo tanta barreira, Senhor, e essas barreiras estão em mim mesmo. Essas barreiras, elas estão em mim, Senhor. Eu tiro os olhos de mim, Senhor, eu fico só com os olhos no que está à minha volta.
E eu quero romper esses lugares, Senhor. Os meus olhos são só para Ti, Senhor. Eu quero Te ver, Senhor. Não é mais o que me machucou, Senhor, mas é o que me curou. Foi a Sua morte e a Sua ressurreição. Eu não vou lutar mais por aquilo que eu sempre quis, Senhor. A minha luta, o meu empenho vai ser para Te conhecer. Porque se eu Te conhecer, eu vou me conhecer no Senhor. Eu vou me encontrar no Senhor. Eu vou saber quem eu sou na real, na essência. Eu não sou um acidente, eu não nasci para dar errado. Eu não sou o que falaram de mim. Falaram tantas coisas sobre mim quando eu era pequeno. E algumas as pessoas tinham razão do que falavam. Era meus limites aquele tempo. Eu fazia aquelas coisas. Meu pai falava sobre mim. Nos limites dele, ele falava: você não vai dar nada, você só faz errado, você é mentiroso, você é um enganador, você é isso. Eu escutei várias vezes. Mas o meu pai não sabia o que ele estava falando, porque ele não tinha conhecido o Espírito Santo. Porque eu nunca se tornei o que ele me falou. Eu me tornei o que o Espírito Santo tem feito na minha vida. Que ele tem despertado, porque eu sou verdadeiramente o que Deus falou que eu sou. Você é o que Deus falou que você é. Talvez você não teve um pai para te dizer. Talvez foi alguém da rua. Talvez, eu não sei. Mas você é o que Deus falou que você é. Você é a imagem e a semelhança dele. Você é o filho, você se tornou o filho. O filho amado, a filha amada. Não aceite outra coisa na sua vida, na sua geração. Olhe para os teus filhos, mesmo que você vê o que você vê. Fala: não é os olhos do Senhor, é o meu, mas eu não quero que os meus olhos definam meu filho. Meu filho não vai ser definido pelos meus olhos. Essa geração, essa cidade, essa nação não vai ser definida pelos olhos da terra. Essa geração é definida pelos olhos do céu. Em nome de Jesus, declare isso na sua casa. Essa autoridade está sobre a sua vida agora. Declare isso. Olha para o teu marido, para a tua esposa. Fala: Senhor, minha esposa, que mulher, Senhor. Que mulher maravilhosa que o Senhor escolheu. Olha para o teu esposo e fala: Senhor, que marido o Senhor escolheu, o que tinha de melhor e me deu. Pastor, mas ele briga comigo, ele faz isso. Não, isso são os seus olhos. Isso é circunstância. Mas se o Senhor deu para você, Ele escolheu o que Ele tinha de melhor para dar para você. Está nas suas mãos, está na sua casa, está do seu lado, é a sua família. Ore, fale com Ele. Ah, mas ele não quer nada com nada, mas você quer. Smith não queria nada, mas a mulher dele queria. A mulher dele queria, a mulher dele fazia o almoço, fazia o café. Ela servia a ele porque sabia que em algum momento Deus ia pegar aquele cara, Léo. E quando Deus pegou ele, a vida de Smith foi transformada. E todos que passaram por Smith foi transformado. Fica de pé comigo. Eu quero viver algo novo. Sim, Espírito Santo. Faz meu coração. Espírito Santo, você é o melhor amigo que nós temos. Um amigo fiel, um amigo que nos guarda. Um amigo que nos ama. Algo novo. Espírito Santo. Do Senhor na sua vida.
através da sua vida o reino possa ser manifesto. Em nome de Jesus. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Quando você descobrir quem você é no Senhor, as pessoas que estiverem ao seu lado vão ser tratadas diferente. Você vai ver que você vai tratar todos sem acepção. Você não vai mais fazer acepção de pessoas. Todas as pessoas que estiverem ao seu lado, você vai tratar diferente. Só aí você vai estar pronto para Deus enviar pessoas para ficar à sua volta, para estar à sua volta. Porque quando você descobre quem você é, você vai tratar as pessoas a partir de você, e não a partir do que você passou, de quem você era, do que você enfrentou. Você não vai tratar as pessoas a partir das suas carências. Você vai tratar elas acima do que você enfrentou, porque você venceu. Aleluia! Bom, isso é forte. Tem muita gente querendo tratar pessoas nas carências delas. É porque o Espírito Santo ainda, e não é pelo Espírito, porque ele não está limitado, é porque você não deixou ser tratada pelo Espírito Santo. Precisamos ser tratados no nosso caráter, para que Deus, através da nossa vida, toque pessoas. Passou por você, meu filho, ele vai ter que avançar. Passou por nós, vai ser curado, vai ser transformado. Passou por você, vai ser nova criatura. As coisas velhas vão se passar, porque você não é coveiro, você é parteiro. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir Jesus. Santo Espírito, Eu declaro isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Vai na paz, vai na bênção. Que o Senhor te guarde e te sustente, em nome de Jesus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito.